Eu sempre insisto para as pessoas lerem as Escrituras, ela lê bastante. E aí quando eu pergunto para alguém, olha, você tem o hábito de ler ela todinha, muitas pessoas dão a desculpa assim, o que adianta ler? O que adianta ler e não pratica, não sei o que, né? Por que será? É verdade, o que adianta você ler e não praticar? Mas a palavra de Deus, a leitura, ela é como um combustível para a sua delícia. Como é o combustível? A leitura é o combustível. Está aqui no Salmos 1, diz assim a palavra de Deus. Salmo no capítulo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Quer dizer, o prazer dele é de estar lendo a palavra. A lei do Senhor. Agora aqui que vem o segredo. E na sua lei medita de dia e de noite. Tem muita gente que lê as Escrituras por desencargo de consciência. Eu não li a Bíblia hoje. Leu, encostou lá, pronto, acabou. Mas aqui está dizendo meditar. O que é meditar? Pensar. Aqui está dizendo de dia e de noite, você ocupar o seu pensamento. Então, quanto mais leitura você tiver, mais combustível para pensamentos das coisas de Deus você vai ter. E aí você não vai ter chance para vir outros pensamentos maus. Por isso que é importante, quando leio as Escrituras, eu fico meditando, algum texto assim, fico meditando. Quando eu vou dormir, eu gosto de ler a palavra, para me dormir meditando, pensando. Então o segredo está no pensamento. Você lê aquele texto, oh meu Deus, o que significa isso? Eu vou descobrir. E começa a pensar nas leis de Deus, nas promessas de Deus. No Salmo 119, diz assim a palavra de Deus. 119, versículo 15. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Quer dizer, pensamento, eu vou meditar para me ter respeito, né? E aí no 14, folguei tanto no caminho dos teus testemunhos como em todas as riquezas. Porque ele pensou, aí ele teve uma folga, começou a se deliciar. Esses dias eu estava pensando sobre o nosso futuro. Eu me alegrei tanto que comecei a dar glória a Deus sozinho dentro do carro, claro, né? Comecei a me alegrar. Todos os problemas nossos se dissipam quando nós começamos a meditar nas promessas de Deus, no cuidado de Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, o segredo está na meditação, pensamento de dia e de noite. E aí não vai entrar pensamento maligno na sua cabeça. Quando você lê todas as Escrituras, você vai tomar as armaduras de Deus quando vier pensamento que você acha que é você vai falar, não, é o inimigo que está jogando esse pensamento. Está lá em Efésios, né? Capítulo 6, versículo 11, a armadura de Deus. Então, a questão é sobre você ler a palavra e meditar, pensar. Ler ela e ficar pensando de dia e de noite, de dia e de noite. Isso é andar no Espírito. Sabia disso, que andar no Espírito é isso? É pensamento, meditar na palavra de Deus, no que você leu. Tem gente que vai para os templos e ouve as pregações. Mas vamos supor que ele ouve uma pregação misturada com heresia, ele vai ficar pensando naquilo, vai trazer problema. Por isso que ele tem que ir para a leitura da palavra. Aí ele começa a matutar aquela pregação que veio errada, que foi errada, e o diabo aproveita esse momento e vai ajudar ele a construir um pensamento errado sobre as coisas de Deus. Por isso que eu falo, você tem que ir para a palavra de Deus, ouvir as pregações e ir para a palavra de Deus, como os crentes de Bereia. Eles iam para a palavra de Deus para depois começar, não, agora nós vamos meditar, porque ele falou certo, ele ensinou correto. Então, meus amigos, meus irmãos, talvez venham maus pensamentos na sua mente, porque você não está meditando nas coisas de Deus, você está deixando de pensar. Eu leio a Bíblia todo dia, mas você pensa nela, depois que você lê, você sai no seu dia a dia e fica pensando. Eu gosto de ler muito para mim ter alimento, para mim ter combustível para os meus pensamentos. Você lê uma coisinha só, você vai pensar só naquilo ali. Mas se você lê muito, você vai pensar muito. Entenderam?
Por isso que é importante a leitura responsiva. Começa de Gênesis, Apocalipse. Eu tenho, todo ano eu leio ela várias vezes. Aí eu leio na metade também, mas eu não deixo a sequência da palavra, para me ter combustível para os meus pensamentos, no meu dia a dia, na minha caminhada. Por isso que eu leio muito, por isso que nós devemos ler muito. Que Deus possa te guardar e te abençoar em nome de Jesus. Amém.